Bom momento, primeiro ano! Estamos aqui para mais uma aula de História. Aqui é o professor Edgar e hoje nós vamos falar de Roma, da parte da República Romana, tá? Para vocês se localizarem aí, tá? A gente está no módulo 12 da apostila, ok? Bom, na última aula a gente viu que o Tarquínio Soberbo tentou se juntar com os plebeus e os patrícios então se uniram para derrubá-lo. E aí, Roma passou a ser uma república. E como é que essa república era organizada, né, politicamente? Existiu então, ou surgiu aí, o Senado. O Senado era composto por patrícios ilustres. Lembra que eu falei para vocês que a República Romana se tornou uma república aristocrática? O poder dos melhores? Então era isso. Patrícios ilustres, então, faziam parte do Senado. Outra coisa interessante sobre o Senado é que o mandato desses senadores era vitalício, ou seja, eles estavam no poder até morrer. Quais eram as atribuições desse Senado? Conduzir a política externa, administrar as províncias, cuidar das práticas religiosas, supervisionar o tesouro público. Além do Senado, haviam outras instituições ou outros cargos políticos, tá? Existia ali as magistraturas. O cônsul era a principal magistratura, sendo eleito 2 cônsules dotados de poderes iguais. Um permanecia dentro de Roma, exercendo poder civil, e o outro, fora de Roma, detinha um poder militar. Lembra da diarquia que eu já falei para vocês? É bem parecido com isso. Existia também o pretor. Na hierarquia política, estava apenas abaixo dos cônsules, tendo como função administrar a justiça. Eu vou desaparecer só um momentinho para a gente terminar de ler aqui o slide, tá? Bom, nós temos também o questor, cuidava das finanças públicas, cujo tesouro era depositado no templo de Saturno. Temos também o censor, que era o único magistrado eleito por 5 anos, responsáveis pelo recenseamento da população, pela moral dos cidadãos e indicação dos futuros senadores. Voltei! Tínhamos ainda o edil, que era responsável pela administração da cidade, sendo encarregado da supervisão dos mercados, abastecimento de gêneros alimentícios e policiamento. Então, vocês vão observar que agora a República Romana, ele é um estado muito inchado. Tinha bastante gente mandando em muita coisa. Para isso, então, você vai ter que ter também grandes recursos. A gente vai ver daqui a pouco como é que a República Romana vai ter que se expandir para manter esse sistema. Bom, além do Senado e dessas magistraturas, nós vamos ter a Assembleia Centuriata, que era um agrupamento militar de patrícios e plebeus. E também a Assembleia Curiata, que detinha apenas funções religiosas. Bom, durante a República vão acontecer diversas lutas sociais. Principalmente dos plebeus. Os plebeus reclamavam muito do monopólio do poder dos patrícios. Então, os plebeus vão começar a fazer uma série de reivindicações, uma série de protestos, uma série de rebeliões que vão traduzir em algumas conquistas. Por exemplo, os tribunos da plebe representava a plebe perante o Senado. Então, no Senado agora tinha ali um representante da plebe. Lei das 12 Tábuas, as primeiras leis escritas de Roma. Até esse momento, Roma tinha apenas leis orais. Então, eles vão pedir que Roma escreva essas leis e por isso que então tem aí a Lei das 12 Tábuas. Lei Canuleia autorizava o casamento entre classes. Até esse momento, você não vai poder plebeu casar com patrício, patrício casar com plebeu. Você poderia apenas casar dentro da sua própria classe. Então, a partir da lei da Canuleia, você vai poder casar e agora pode ter o casamento entre patrícios e plebeus. Os plebeus agora também vão ter direito a participar de magistraturas inferiores e superiores. Vai ter ali a lei da poetelia papíria, que é a abolição da escravidão por dívidas. E, por último, você vai ter ali a Lei Hortência, direito de rejeitar decisões do Senado que afetassem os interesses dos plebeus. Esse direito ficou conhecido como plebiscito.
Então, para vocês verem como a história antiga nos chega até hoje. Quando o governo quer tomar uma medida e ele quer saber a opinião da população, ele faz um tal de plebiscito, que vem exatamente dessa lei Hortência aí lá da Roma Antiga, tá? Então, a plebe poderia rejeitar as decisões do Senado a partir desse plebiscito, tá? Bom, esse conjunto de direitos, agora tidos pela plebe, vai fazer com que aconteça uma igualdade política entre patrícios e plebeus. Só agora uma revisãozinha aqui do que a gente viu, tá? No ano de 509 a.C., você vai ter a deposição do Tarquínio Soberbo e a instalação da República Romana. No ano de 494 a.C., a criação do cargo de tribuno da plebe. Em 450, a Lei das 12 Tábuas, 445, Lei da Canuleia, 376, Lei Poeteria Papíria e 287, Lei Hortência. Só para vocês terem uma ideia de como isso é um processo longo, né? Se a gente fizer ali, desde o surgimento da República até a Lei da Hortência, que vai igualar os direitos políticos de plebeus e patrícios, nós temos aí 200 anos de diferença, tá? Então foram 2 séculos para os plebeus atingirem uma igualdade de direitos dos patrícios. Bom, na próxima aula a gente vai ver como essa república vai precisar se expandir para sustentar todos esses cargos. Pessoal, queria lembrar vocês de entrar no Google Classroom, de assistir às aulas, fazer resumo nos cadernos, fazer as atividades da apostila. Tá? Os prazos para a realização dessas atividades vai estar lá no Google Classroom. Não se esqueçam de entrar no Unimestre, que na verdade é do Unimestre que partem todas as atividades. Galera, um grande abraço e até a próxima aula.